Bora Manaus, bora Brasil, bora Mundo Capoeira, diretamente de Portugal, mestre e pastor Gilson, exatamente. Sou fundador do primeiro grupo de capoeira gospel do estado do Amazonas e da região norte do Brasil. Sou representante dos capoeiristas de Cristo no Brasil e sou representante dos Unidos, Capoeiristas Unidos em Jesus, da Europa, do Brasil. Enfim, levo um trabalho evangelizando através da capoeira. Bom, tem um assunto aqui muito sério, seríssimo, e que eu, como representante dos capoeiristas cristãos, vou ter a liberdade de falar. Primeiro, porque sou mestre. Segundo, porque a capoeira cristã foi muito criticada, a capoeira gospel foi muito criticada no quesito de que estão bagunçando a capoeira, estão inventando uma capoeira. Enfim, bateram tanto, criticaram tanto, e esses que criticaram, eu queria que me respondesse algo de tão importância e relevante para a capoeira, já que não viram, bagunça, não viram descaracterização da capoeira no contexto cultural, no contexto luta, no contexto tradição, em relação aos capoeiristas de Cristo. Vamos lá. Mestre de capoeira. O estado do Amazonas em si, que é o meu estado, e o Brasil, é triste de comentar. Qual é esse quesito hoje para se formar mestre de capoeira? Para que serve a salvaguarda da capoeira? Para que serve uma federação de capoeira no estado que seja estado norte, seja estado sul, sudeste, seja qualquer estado da Federação Brasileira, do Brasil? Para que serve uma federação? Para que serve um órgão competente da capoeira? Vocês estão formando mestre de qualquer jeito. Para quê? Hoje estão formando mestre. Estão formando mestre com uma idade que não tem mais condição alguma de dar aula. Mas porque, meu amigo, se o cara não foi formado no tempo dele, que ele tinha condição de dar aula, hoje não tem por que formar alguém que não tem condição de dar aula. Mas capoeira não só se joga, fala. Então, forme ele com um diploma de reconhecimento de alguém que contribuiu com a capoeira. Não como mestre. Capoeira é uma luta. Acima de tudo, capoeira é uma luta. Se a pessoa não tem condição de ensinar um golpe, de dar esse golpe, não tem por que formar, legitimar essa pessoa, professor de capoeira, mestrando de capoeira ou mestre de capoeira. Estão confundindo, estão bagunçando. Estão formando professor de capoeira com 70 anos de idade. Como que uma pessoa dessa vai dar aula? Estão formando mestres deficientes, mestres sem perna, mestres sem braço, mestres sem... Meu Deus! Como que uma pessoa dessa vai dar aula? Mestre, mas aí você já está com preconceito. Essas pessoas podem dar aula para as pessoas que são deficientes também. Não sei, capoeira é luta. Capoeira é luta. Quer ensinar a parte cultural? Ensine. Quer ensinar a parte de dança? Ensine. Quer ensinar a parte de música? Ensine. Capoeira é tudo isso? Mas acima de tudo é uma luta. Capoeira é uma luta. Mestre, não existe requisitos. Não existe requisitos para o mestre de capoeira. Acredito que sim. Nós não somos bobo. Ninguém forma um mestre de capoeira à toa. Ninguém forma um mestre sem ter o conhecimento da capacidade daquele ao qual nós estamos formando de mestre. Ainda que seja por dinheiro, que infelizmente tem muito capoeirista mau caráter, que bagunça a capoeira por conta do dinheiro. Forma aluno dos outros, forma aluno de quem você não deu aula, o aluno não é teu. Forma aluno parado. O cara está 30 anos parado, já está na hora de formar ele mestre. Isso não é problema teu, ele não é teu aluno. Você não tem capacidade de formar um aluno mestre do teu grupo? Meus alunos me deixaram, o problema é teu. Algum problema você tem. O
problema não foi o aluno que foi embora. O problema foi você, que não sabe ensinar, não sabe conduzir, não soube ser mestre. Tanto é que está formando aluno dos outros. Mestre que é mestre forma seu aluno, não forma aluno dos outros. Mestre que é mestre forma seu aluno, não forma aluno dos outros. Porque são alunos dos outros. Se os outros não quiseram formar os alunos dele, não é papel seu. Não é obrigação nem dever seu. Com certeza, se o mestre lá não formou aquele aluno, é porque teve algum problema entre eles dois. É porque o mestre também não viu a capacidade daquele aluno ser formado mestre. E não é você que não deu aula que vai formar e reconhecer ele como mestre. A amizade, o dinheiro. Isso é que bagunça a capoeira. Mas vamos lá. Até a corda de instrutor, de monitor, você forma quem você quiser. Mas legitimar alguém como professor de capoeira, que não tem mais idade, não tem condição física de dar aula, isso não tem cabimento. O cara sabe tocar, sabe cantar, sabe da história da capoeira, mas se não se formou no tempo que deveria ser formado, não tem por que se formar agora, não tem por que eu legitimar alguém de algo que eu respeito, que nesse caso é a capoeira. Vou dar corda de contramestre, ele já pelo menos formou um professor de capoeira, ele já pelo menos formou um instrutor de capoeira, por que eu vou dar corda de alguém para contramestre? Se ainda não formou nenhum instrutor, quanto mais formar um mestre, alguém que não tem um professor formado. Que mestre é esse que não tem um professor formado? Agora, infelizmente, o dinheiro corrompe o ser humano, estraga a capoeira, estraga os valores. E você, quando você vende uma corda de mestre sem ser o seu aluno, você tá falando mais de você do que desse aluno. Porque o culpado de toda essa bagunça na capoeira é quem forma o outro mestre, não é quem é formado. Porque quem é formado, às vezes, nem sabe o porquê que está sendo formado. Então, eu queria deixar esse vídeo aqui. Pode compartilhar aí para todo o Brasil. Eu estou morando em Portugal, moro na Europa, eu sou do Amazonas. E essa bagunça não é só no Amazonas, não. É no Brasil todo. Compartilhe, que é para ver se os capoeiristas, os mestres, tomam vergonha na cara e parem de formar aluno dos outros. Parem de formar quem não tem condição nenhuma de ser formado. Existem critérios, sim, para formar alguém mestre de capoeira. Existem critérios, sim. Deus abençoe você. Vamos para cima, capoeirista. Você que realmente luta pela capoeira, não fique calado. Não aceite essa bagunça no seu estado. Deus abençoe. Para concluir, antes que eu esqueça, capoeirista de Cristo, você hoje é mestre de capoeira, mas é cristão, entregou sua vida para Jesus. Deixa eu falar algo para você. A Bíblia diz que o próprio Jesus disse que eu não vim para transgredir a lei. Eu não vim para cancelar a lei. Eu não vim para mudar a lei. Eu vim para cumprir a lei. A Bíblia diz que o que está ligado na terra está ligado no céu. Então eu e você, como mestre de capoeira, é papel nosso, como cristão e como mestre de capoeira, seguir a tradição da capoeira, formar alguém maduro, formar alguém que tenha condição de ser mestre, formar alguém que eu treinei, que você treinou, que você discipulou, e não formar aluno dos outros ao qual você não ensinou, ao qual você não treinou, simplesmente porque as pessoas estão pagando. Lembre-se, Jesus foi vendido, foi traído por 30 moedas. E muitas das vezes você trai a capoeira vendendo corda, comprando corda. E isso não é papel de um cristão. Não é papel de alguém que se diz cristão. Quem é cristão segue a lei, segue a norma e segue as tradições. Isso vale para os cristãos também. Se você é cristão e hoje mestre de capoeira e sai formando outro mestre de qualquer jeito, você precisa se converter, porque isso não é papel de cristão. Deus abençoe.